Nossa conversa de hoje é a respeito de não tenho experiência e não sei como começar o meu negócio em estética avançada. Eu separei um assunto aqui que a gente recebe de vez em quando isso como um impedimento, como uma dificuldade, como algo que paralisa os profissionais. E você sabe, né, que o nosso trabalho aqui é principalmente te destravar, te entregar um conteúdo que possa te levar ao próximo estágio. Porque a gente, é, vou usar uma frase bem conhecida e antiga, né? A gente não nasce grande, não é? A gente nasce pequenininho, aí a gente engatinha, daqui a pouco começa a dar os primeiros passos, daqui a pouco corre, né? Então, quem nasce grande, como eu digo aqui sempre, quem nasce grande é monstro, né? Como a gente são os monstrinhos modernos, né? Quase racionais. Então, a gente vai ter que dar um passo de cada vez. Então, primeiro, gente, assim, essa desculpa de não ter experiência, ela é muito fraca. Porque, assim, ninguém nasce com experiência. Todos nós precisamos de uma oportunidade de experiência. É que cada nível que a gente passa, né, cada degrau que a gente quer subir, tem um pedágio, tem um preço. E o preço dele, na grande maioria das vezes, é a humildade. A humildade de você saber que não tem conhecimento para aquilo, não tem aquelas habilidades, e saber que precisa aí de uma ajuda, de uma informação correta para você poder seguir um passo de cada vez. Eu costumo dizer que a faculdade, a pós-graduação, é semelhante a gente tirar a CNH, né? A maioria das pessoas que já aí, ó, certo, tá legal, tecnólogo em estética, estou cursando biomedicina e também sou mestre em artes marciais aí. Você tem uma habilidade que eu não tenho, gostaria de ter. Ser mestre em artes marciais. Parabéns, Marcelo, pela trajetória aí, pelo trabalho. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente nunca nasce sabendo tudo, já experiente, já capaz de exercer isso, aquilo, outro. Não tem quem nasça dessa forma. Eu costumo dizer que a faculdade e a pós-graduação é semelhante quando a gente vai tirar a carta, né? A gente vai tirar a carta, nossa CNH, famosa CNH, a gente vai lá, entra na autoescola, paga a matrícula, faz exame, faz aulas de volante, faz uma prova, por fim, você faz o teste lá prático e passou. Isso quer dizer que você é o melhor motorista do mundo. Isso quer dizer que você pode enfrentar qualquer trânsito. Então é assim, quem já tirou a carta, quem já dirige, vai saber do que eu estou falando. A grande maioria das pessoas já passaram por essa experiência. A gente, quando começa a dirigir, o que a gente faz? Bom, a gente precisa mudar de marcha, né? A gente olha para o câmbio para saber se vai pôr para trás, se vai pôr para frente, para que lado vai, né? A gente se distrai todo para poder passar a marcha do carro. Depois de um certo tempo, você vai mudando de marcha, assim, naturalmente, conversando com o rádio alto, pensando em outra coisa, automaticamente você faz as coisas. Por quê? Você venceu o período que você não sabia o que fazer. Agora você já sabe, né? Eu digo que a graduação e pós-graduação para o profissional de estética, para qualquer profissão, ela é simplesmente a certificação. E aí, o que você precisa? Você precisa praticar. Você precisa trabalhar dentro de um processo que te leve à melhoria dia
após dia. E aqui na estética eu falo assim, olha, que a gente... eu sempre dou essa instrução para os meus alunos. Bom, você está começando do absoluto zero? Legal, isso não é um problema. A falta de experiência não é um problema. O que é um problema é a negligência, tá? A supervalorização da pouca experiência, isso é um problema. Você negligenciar a possibilidade de uma intercorrência, isso é negligência, tá? Mas a pouca experiência, se ela vier acompanhada de humildade, vai te levar longe. É por isso que eu te falo, é por isso que eu também explico para os meus alunos. A gente precisa de um processo. A gente precisa dar um passo, depois outro passo, depois outro passo. Você já viu uma criança quando começa a andar? Ela começa a andar, ela vai ali, um passo de cada vez, tomando maior cuidado, e daqui a pouco ela vê alguém que ela gosta muito, a mãe, o pai, a avó, aí ela vai querer correr, o que acontece? Tropeça e cai. Aí é aquele chororô e tudo mais. E assim somos nós, profissionais da estética no geral. Então, a gente precisa respeitar cada passo que a gente dá, cada evolução. É por isso que eu falo aqui, ó, que você precisa começar. Qual a experiência que você precisa? Você precisa da experiência mínima que você tem, a coragem, o respeito pelo seu cliente, e aí você pode dar o primeiro passo. Eu sempre falo aqui, ó, que, por exemplo, você não precisa começar investindo muito dinheiro. Falei isso ontem. Você não precisa. Eu ensino, principalmente dentro do meu método, você a ganhar. Começar a sua trajetória com R$ 500. Poxa, nisso com R$ 500, Porque com R$ 500, da forma que eu te explico, você vai conseguir fazer pelo menos R$ 1.800. Você recuperou os 500 que você investiu e ainda tem lá mais R$ 1.300 que você pode utilizar para reinvestir. Entendeu? Já vou falar a respeito disso com vocês um pouquinho mais. Então, olha, dessa forma que eu te explico, você consegue começar de maneira íntegra e segura. Eu falo que vocês não precisam ter a sua própria clínica, por quê? Eu ensino, isso que é o passo a passo, isso que é o GPS, esse que é o pulo do gato que todo mundo quer ouvir. Eu ensino uma coisa que eu sofri muito para aprender, né? Porque quando eu quis começar na estética, apesar de ter outros empregos e tudo mais, eu quis montar minha própria clínica, né? Aí fui lá, aluguei um espaço, fiz a reforma do jeito que eu achava que tinha que ser, tinha até alguma experiência nisso, que eu era farmacêutico, que prestava consultoria para montar farmácias de manipulação, tinha a ciência da legislação, gostava de legislação, fui lá, montei meu espaço e tal, e achando que aquilo seria, assim, um retorno rápido. Rapidamente as pessoas iam perceber, né, o brilhante professor Nilson ali, prestando serviço de estéticas, e iam fazer fila na porta da minha clínica. E, na verdade, o que aconteceu? Não aconteceu nada disso. Os procedimentos que eu queria fazer não eram os procedimentos não eram os procedimentos que as pessoas queriam fazer naquela época. E eu pagando para aprender isso. Pagava aluguel, paguei todo o investimento que eu fiz, comprei equipamentos e tudo mais. E isso tudo ia somando ali uma frustração, porque você pensava assim, putz, eu, depois que eu fui trabalhar nisso, eu já tinha mais, hoje eu sou farmacêutico há 27 anos, eu já tinha mais de 15 anos de formado, já tinha muita experiência, eu falava assim, mas o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo com o meu dinheiro? O que que eu estou fazendo com o meu tempo? O que que eu estou fazendo com a minha própria emoção? E foi aí que eu pensei assim, bom, ou eu fecho, desisto dessa história de estética, ou então eu toco o barco.
E eu não sou muito de amarelar diante de desafios, eu resolvi tocar em frente. Como que eu fiz? Bom, reestruturei. Fui procurar aquilo que os clientes queriam, fui oferecer aquilo, e aí eu descobri a informação mais importante, que é a ideia da sublocação. É por isso que eu te falo que você não precisa obrigatoriamente ter, você não precisa ter a sua própria clínica. E na sublocação, o que que eu fiz? Eu fui para o Rio, fui para Santos, né? Fui até mesmo dentro da minha própria cidade, fui para outros lugares para fazer procedimentos a convite de outras pessoas, não é? Então, o que que aconteceu? Não, eu faço a agenda aqui, você vem. Fechou. Ah, você traz o produto, leva o produto. Para mim não era problema o produto, para mim não era problema me deslocar, para mim não era problema me organizar para aquilo. Nem a falta de experiência. Por quê? Eu tinha aquela vontade. Mas aí quando eu percebi que ali tinha uma oportunidade, não é? Uma oportunidade para eu sair daquele marasmo e também recuperar parte do investimento que eu já tinha feito na minha clínica, eu falei, bom, eu vou abraçar essa situação. Então, aquela minha falta de experiência, aquele medo, aquela frustração que eu tinha naquele momento, que eu já tinha investido o que eu tinha, né, e parte do que eu não tinha também na clínica, eu comecei a trabalhar isso. Falei assim, bom, então eu decidi que eu vou seguir em frente, então não vou ficar parada nessa desculpa, né? Porque tem muita gente que espera que alguém tenha dó dela, alguém tenha dó. Que alguém fale assim, ó, oh, coitadinha, é mesmo, não deu certo, tenta outra coisa, faz outro negócio. E, gente, geralmente, quem gosta de se esconder atrás de uma desculpa, dificilmente prospera, porque não coloca o narizão lá para a luta. Então, é isso que eu te falo. Quando eu aprendi que eu precisava sair do meu espaço para ter experiência e também para ganhar um dinheiro, aí eu entendi. Eu falei assim: olha, um caminho importante para quem quer começar na estética, que não tem muita experiência, que não tem muito dinheiro para começar, que não tem equipamentos, é o caminho da sublocação. Por que a sublocação é tão importante? Que é um passo do processo, né? Por que a sublocação é importante? Porque eu não invisto tanto assim, entendeu? Eu vou chegar para uma pessoa que já está estabelecida, um estabelecimento que já tem vigilância sanitária, já está tudo organizado, que tem clientes, e eu vou falar para ele, ó, vamos fazer uma parceria. Como que é essa parceria? É uma parceria de sublocação. Você me dá um espaço, você me traz os clientes, a gente tira os custos e a gente divide o lucro. Em linhas gerais é isso. E aí, o que que acontece? A gente vai trabalhando dessa forma e o passo a passo. Depois, olha só, porque tem muita gente que se preocupa com o faturamento. Ah, e se eu faturar? Ah, porque eu vou pagar a taxa de cartão. Ah, porque eu vou pagar a nota fiscal. Ah, porque eu vou ter que pagar o contador. Peraí, gente. Antes de tudo isso, você tem que ter faturamento. O primeiro passo é ter faturamento. Então, eu percebi assim na minha experiência, por exemplo, muitas vezes eu ia para o Rio e a gente fazia 40 toxinas, 50 toxinas em 2 dias. A gente falava, uau! E aí a gente começou a pensar assim, bom, como que a gente vai fazer para sobrar mais para nós? Entendeu? De forma íntegra, segura, entregando para os clientes aquilo que ele precisava. E aí a gente começou a ajustar. Bom, olha, a gente vai economizar nisso, a gente vai economizar naquilo. Deixa eu ver quanto custa o procedimento. Uma das partes importantes do procedimento é você saber quanto que ele custa, quanto que te sobra. Porque a gente, cada ação daquela sublocação, terminava os atendimentos, a gente tirava todos os custos, falava assim, isso daqui é custo. E aí aquilo que sobrava era o lucro. E aí a gente levava a porcentagem de cada um, tudo no preto, no branco, cada um vendo lá, ó, gastamos tanto de produto, gastamos tanto de deslocamento, gastamos tanto de hospedagem, sobrou X.
X, 30% é de fulano, 30% é de ciclano, 40% é da outra pessoa. Assim, né, a gente conseguiu fazer um trabalho sério. E aí foi que eu aprendi. Falei assim, bom, eu preciso ensinar para o máximo de pessoas possível essa ideia da sublocação. Porque ela vai tirar das costas das pessoas o medo da falta de experiência, o medo de não saber por onde começar, o medo de estar sozinho em uma empreitada. Então, isso faz com que você comece a ter ideia de procedimentos, você começa a ter ideia de que a cada mês, o que os clientes procuram. Pode ser que o cliente comece procurando um emagrecimento, e daqui a pouco ele emagrece, aí ele vê que a fisionomia dele ficou envelhecida, aí ele já quer uma toxina, aí ele já quer um preenchedor, ele quer um bioestimulador, e assim vai. Entendeu? Então, aí a gente vai deixando de lado a desculpa da falta de experiência, porque a experiência vai vindo. E a experiência vem à medida que a gente vai fazendo de forma cuidadosa. Se você, por exemplo, não consegue fazer como eu fazia, atender 20 pessoas, fazendo aplicação de toxina botulínica por dia, que a gente podia aglomerar, faz 5. De 5 em 5, você vai aumentando a sua performance. Daqui a pouco você está fazendo 7, daqui a pouco você está fazendo 8, daqui a pouco você está fazendo 10. Do jeito correto, daquele jeito que você se sente segura. Se você demorar 1 hora para fazer uma toxina numa pessoa, não tem problema nenhum, porque você vai avaliar com calma, você vai fazer a diluição do produto com calma, você vai direcionar o seu processo da forma que precisa fazer. E aí alguém pode estar perguntando, professor, do que você está falando? Hoje eu estou falando de não tenho experiência, não sei como começar o meu próprio negócio na estética. Eu estou te explicando a questão da experiência. E o que você está fazendo, professor? Estou fazendo live. A gente começou ontem. Essa live é a segunda de 10 lives que eu vou fazer consecutivamente, que é um aquecimento para a jornada da estética avançada que lucra. Tá? A jornada da estética avançada que lucra. É isso. Eu quero te ensinar a lucrar. Eu quero te ensinar a ganhar 10 mil reais por mês, trabalhando 12 horas por semana, mesmo que você não tenha essa experiência que a gente está falando hoje. Mesmo que você não saiba qual procedimento utilizar. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Através do quê? De uma metodologia, de um passo a passo, de um processo. Sabe quando você liga o GPS, aí o GPS fala assim, agora siga em frente, agora vire à direita, agora vire à esquerda. Olha, tem um radar ali na frente, vai com calma. Aconteceu um acidente, entendeu? É isso que a gente faz no método Estética Clínica Seu Negócio, que de tempos em tempos a gente abre as inscrições. E lá eu te ensino não só a parte técnica, mas eu te ensino a parte da transição segura. Que você mantém o seu trabalho, faz a sublocação e vai aí, começa a faturar para poder não ficar descoberto no seu dia a dia das suas necessidades básicas. E a partir dali você ir alavancando a sua carreira. Então, quando você faz esse tipo de trabalho de sublocação e você começa a ter contato com o público, você vai ver que um vai te pedir uma coisa, outro vai te pedir outra. E aí você começa a ter a experiência de saber qual é o procedimento que você deve investir para aquele público. E uma coisa vai puxando a outra. E é assim que você começa a ter experiência. Você vai ver também quais são os procedimentos que são mais rentáveis. Você vai perceber que, por exemplo, PEN é um procedimento extremamente barato, talvez você não gaste tanto com o produto, mas é cansativo. Ele exige muito do seu físico, da sua concentração, pode manchar uma pele com facilidade, e quando você vai ver o quanto sobra ali no seu bolso, talvez não seja tão expressivo assim. Mas aí você vai fazer uma toxina botulínica e você vai falar, que legal, aqui a toxina botulínica eu gastei tanto tempo e tá aqui. Eu consegui faturar em 15 minutos R$1.100, R$1.200, R$900. Você falar para um farmacêutico, para um enfermeiro, para um
esteticista, para um biomédico, né? Até mesmo para um dentista que você faturou R$ 1.200 em meia hora, ele vai falar assim, putz, só de pensar que, por exemplo, o piso de um farmacêutico custa R$ 3.800. Então, quer dizer que eu posso ganhar mais do que um piso de um farmacêutico com um frasquinho de 200 unidades de toxina botulínica e 4 clientes. Ou seja, se eu tiver experiência em 2 horas, eu ganho o equivalente a um piso de um farmacêutico que trabalha pelo menos 44 horas por semana, não se levando em consideração o sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Dia Santo, qualquer que seja o dia. Então, veja que essa desculpa da falta de experiência, essa desculpa da falta de empreendedorismo, por que não dizer isso, está te travando de você trabalhar 2 dias por semana. Ah, o que eu vou fazer mais? Se você quiser trabalhar mais 2 dias em outro lugar e faturar mais 10 mil, tudo bem. Mas se você também quiser ter mais tempo para sua família, se você quiser fazer uma academia, se você quiser, sei lá, fazer aquilo que você quer fazer hoje e não consegue fazer, então, olha só, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Que a estética, ela proporciona isso para os profissionais. E a gente não pode negligenciar isso. E depois que você começa nesse ritmo, você vai perceber o seguinte: bom, olha, esse procedimento aqui eu fiz usando essa, aquela outra substância que o professor me orientou, deu certo para esse cliente que tem esse perfil assim, assim, assim. Agora, para aquele outro, eu já tenho que pensar melhor naquelas instruções que o professor dá a respeito de aumentar a quantidade de lipolítico, diminuir os eutróficos, ter um pouquinho de venotrófico para poder fazer uma drenagem. Então, isso que vai te dando experiência, você tem a informação, porque a informação, o conhecimento, ele te liberta. Eu falei disso ontem, que ele te liberta. Então, aí você começa a aprender a compor sua própria mescla, você enxergar quais são os procedimentos que você tem que ter como meta para aquele seu mês. Olha, eu preciso fazer pelo menos 2 toxinas, eu preciso fazer pelo menos 10 mesoterapia corporal, preciso fazer tantos microagulhamentos. Bom, eu até no nosso método, a gente coloca lá uma planilha que te ajuda a planejar esse tipo de situação. E aí você começar o mês, ou começar o seu empreendimento sabendo aonde colocar a sua força, não é? Uma coisa também que é muito importante para os profissionais é aprender a composição de preço dos seus procedimentos. Porque muitos eu vejo fazendo uma conta assim, eu comprei uma mescla pronta, por R$ 50. Estou fazendo um procedimento por 100, eu estou ganhando R$ 50. E no fundo, de acordo com a realidade daquele profissional, ele não está errado. Porque a maioria dos profissionais de saúde não ganham R$ 50 por hora. Mas aí, sabe o que ele está esquecendo? Quando ele não sabe compor preço, ele está esquecendo que ele, de repente, passou isso numa máquina de cartão de crédito. E ele esqueceu da taxa do cartão de crédito. E, de repente, alguma tributação que aconteceu, de repente, algum desperdício, de repente, a seringa, a agulha, o algodão que ele não computou. Então, quando você aprende a compor o preço do produto, você olha para todos os lados. E aí você vê que aquilo que eu proponho, por exemplo, para uma sessão de mesoterapia, pelo menos custar de 180 a R$ 250, é perfeitamente aceitável e justificável. Quando eu falo de uma toxina de 900 a R$ 1.200, também é justificável, você considerando todo o contexto, inclusive seringa, agulha e produto. Mesmo porque eu gosto de falar de seringa, agulha e produto, porque a gente também deixa de lado mais uma desculpa. Eu não tenho dinheiro para comprar equipamento, por isso que eu não começo na estética. Diante de mim, você não vai ter nenhuma dessas desculpas, porque para começar
E para você chegar nos 10 mil por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana, além de você não precisar saber qual procedimento que você vai usar, porque eu vou te ensinar, você não saber qual o protocolo, mesmo que você esteja utilizando do zero, começando do zero, você não precisa de equipamento. O que você precisa? Você precisa saber qual produto usar e quanto de cada procedimento vai te render aquele seu trabalho. E aí, eu falo de redução máxima de custo fixo, mas quando você trabalha com um serviço de sublocação, isso é perfeitamente perceptível, porque você consegue ali reduzir, por exemplo, o compromisso que você tem. Imagina o peso que tem nas suas costas quando você pensa assim, nossa, eu tenho um aluguel para pagar. Ai, meu Deus, e eu não fiz nenhum procedimento, como que eu vou pagar o aluguel? Vou ter que tirar do meu outro trabalho, vou ter que tirar da minha casa, dos meus filhos, da minha família, o valor do aluguel para eu continuar no meu negócio. Você consegue fazer isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco você fala assim, não, eu vou parar porque não dá para ficar pagando aluguel sem ter o retorno financeiro que eu desejo. Vê como é fácil parar? Se você não tiver um método, se você não tiver um passo a passo, se você não tiver um procedimento, entendeu? E quando você também trabalha sob locação, você fecha o seu período de atendimento. Ah, eu vou atender de sábado, das 9 até as 3 da tarde. Quando você fecha o seu horário, os clientes obrigatoriamente vão ter que se encaixar neles. E como ele conhece o dono do estabelecimento te fez uma boa propaganda, porque ele também vai ganhar com isso, é o famoso ganha-ganha, aí ele encaixa as pessoas naquele horário. Ah, ou então eu também vou atender de quarta-feira, das 6 até as 10. Legal. Aí você trabalha 8 horas no sábado, trabalha 4 horas na quarta, ou então você trabalha 5 horas na quarta, 7 horas no sábado, aí você vai definir a sua agenda. Você não pode ser aquele que toda hora está disponível o tempo todo para os seus clientes. Porque quando você faz isso, você deixa de ganhar aquele dinheirinho fixo que você precisa todo mês para você, para sua família, para sua sobrevivência. Então, a transição segura, ela nunca negligencia o seu salário, o seu ganho que vai levar o pão para sua mesa. Então, você não pode esquecer disso. Então, e também quando a gente fica disponível o tempo todo, sabe o que as outras pessoas, nossos clientes pensam a nosso respeito? Falam assim, esse profissional não deve ser tão bom assim, sabe por quê? Porque ele está disponível o tempo todo. Ele está disponível. E então não deve ser tão bom assim, né? Mas quando você vai ali, um passo a passo, quando você vai aprendendo como lidar com isso, quando você vai conquistando um cliente, aquele cliente traz outro, traz outro, traz outro, daqui a pouco você está vivendo de estética. E aí você vai ver que faturar 10 mil reais é só o começo. Depois você vai implementando, você vai crescendo, e aí você sabe aonde que vai acabar tudo isso, né? E nesse meio tempo também você aprende a lidar com as burocracias. Tem uma vigilância sanitária, tem um processo de compra de produtos, que também é burocrático, você tem um processo ali de avaliar se tudo está de acordo, porque se você faz um procedimento, você avalia seu cliente, sessão após sessão, você vai ver e vai anotar para evidenciar a melhora que você está promovendo para aquela pessoa.